De vez em quando você precisa se retirar, você precisa se afastar um pouco da correria, dos afazeres, junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama e buscar a presença de Deus em um lugar de descanso. O descanso é essencial à vida e é um mandamento bíblico, descansar. O nosso corpo precisa de descanso, a nossa mente precisa de descanso. Amém? Eu gostaria de pedir que você que está assistindo a esse culto colocasse o seu nome, o lugar de onde você está falando, deixasse aí o seu like, o seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, que você não deixe de compartilhar essa mensagem, isso nos ajuda a alcançar mais vidas através da palavra de Deus. E se você puder também e quiser ajudar esse ministério, você pode se tornar membro do canal e você terá acesso a um conteúdo exclusivo. E na descrição do vídeo também tem muitas maneiras de nos apoiar. Amém? Hoje eu quero falar, irmãos, sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar junto com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler do verso 13 ao verso 19. Está escrito assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Algumas versões dizem assim: Que dizem os homens que sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O homem chamado Jesus. Quem é Jesus para você? Foi uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. O que as pessoas dizem sobre mim? Quem sou eu para as pessoas? E para vocês, quem sou eu? E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, tendo uma revelação divina, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão e minha irmã que está assistindo a esse culto, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Mas Deus, a palavra do Senhor diz que Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu único Filho. Então Deus tinha um Filho único, que é Jesus. Nós nos tornamos filhos por adoção, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando o reconhecemos como Salvador. É dado a nós o poder, segundo João capítulo 1, versículo 12, é dado a nós o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus entregou a sua própria vida como sacrifício para salvar todo aquele que acreditar nele. Jesus é Deus. Assim como o Pai e o Espírito Santo, Jesus é Deus. E do Antigo Testamento até o Novo Testamento, do primeiro ao último livro, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo.
tem muitas informações sobre a pessoa de Jesus. É impossível a gente falar de todas elas aqui, mas durante toda a Bíblia, Jesus é mencionado de uma forma direta e indireta. Por todo o Antigo Testamento, nós encontramos várias profecias sobre Jesus, o Messias que haveria de vir. E, na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, as alianças, as palavras de repreensão, de exortação, de castigo, apontavam de alguma maneira para a pessoa e para a obra de Cristo. E as profecias mais conhecidas sobre Jesus foram registradas no livro do profeta Isaías. Isaías profetizou o nascimento de Jesus através de uma virgem e a obra redentora de Cristo na cruz. Eu quero ler com você Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que ele escreveu. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E no capítulo 53, do verso 3 ao verso 7, o profeta Isaías escreveu assim, olha, falando de Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado, ou seja, acostumado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Essas duas passagens que eu mencionei, elas falam de Jesus. O livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Jesus, mas ele já falava do Cristo, do Filho do Deus vivo, do homem chamado Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, a cidade do rei Davi, conforme tinha sido profetizado também. O profeta Miqueias escreveu no capítulo 5, no versículo 2, assim, olha, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O nascimento de Jesus aconteceu assim, irmão. Maria, que era uma jovem virgem na cidade de Nazaré, concebeu Jesus, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Um anjo apareceu a Maria e falou, você será mãe de Jesus Cristo, o Salvador. Pelo que ela disse assim, mas como isso acontecerá? Ou seja, ela era virgem, ela não havia conhecido homem nenhum ainda. Mas o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E Maria concebeu a Jesus. E como não foi encontrada nenhuma vaga lá nos hotéis, na época, Maria deu à luz a Jesus Cristo num estábulo. Isso está registrado em Lucas capítulo 2. E o relato bíblico traz pouca informação sobre a infância e a juventude de Jesus. A Bíblia destaca somente um episódio em que Jesus tinha 12 anos
e foi encontrado pelos seus pais, terrenos, José e Maria, entre os doutores do templo. Sobre a infância de Jesus, o texto bíblico informa que, naquela época, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. Jesus era Deus, mas Jesus também foi homem aqui na terra. Ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele foi um jovem, um adolescente, um pré-adolescente. E Jesus teve então um ministério aqui na terra que foi tremendo. Quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, a Bíblia diz que Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Isso está em Mateus capítulo 3. E logo depois do seu batismo, onde pôde-se ouvir a voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Logo depois desse momento do batismo, em que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba, a palavra do Senhor diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Muitas vezes Deus pode nos levar ao deserto para testar a nossa fé. Só que o resultado da tentação de Jesus foi um resultado diferente daquilo que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram tentados, eles foram vencidos, eles foram derrotados. E eles determinaram a queda da raça humana ali. Lá em Gênesis capítulo 3, Jesus foi tentado como homem, mas ele venceu todas as tentações e nunca pecou.